Eu acho que já está gravando agora. Tá gravando sim. Que tá falando para me pedir para me pedir a autorização de vocês, viu? Para gravar. Então, tá autorizado? Então tá bom, vamos lá então. Só não consegui uma coisa aqui ainda. Muito bom o Meet mesmo. Viu? Só não consegui ver aqui onde fica a lista de espera. Quem, quem eu não autorizei entrar. Mas todos eu autorizei, não consigo verificar aqui. Mas eu vou aprender. Vamos lá, primeira experiência. Qualquer coisa eu peço a ajuda para vocês. Vocês já estão trabalhando com o Meet já tem algum tempo, né? Então vamos lá. Ferramenta nova, né? Atendendo o pedido de vocês, de alguns alunos. Alguns alunos estavam reclamando aí do Zoom, né? Então, como o Meeting foi apresentado como ferramenta oficial também da instituição, é bom que a gente utilize, né? E se não der certo, a gente vai para outra ferramenta, sempre tentando aí atender vocês da melhor forma possível. Tá certo? O Gabriel aqui pedindo para participar. Agora eu vi. Agora eu vi onde fica. Fica na parte de cima, pessoas. Vamos lá. Meus queridos, nossa última aula, antes da prova, né, da nossa avaliação, foi sobre os servidores públicos, né? Foi sobre os servidores públicos. E nós finalizamos as espécies de servidores públicos, servidores em sentido amplo. Finalizamos os agentes públicos. Falamos, num primeiro momento, do conceito, das teorias. Num segundo momento, nós falamos sobre os agentes políticos. Depois falamos dos comissionados, dos temporários, dos militares. Falamos na última aula sobre os servidores efetivos e vitalícios, servidores estatutários. Falamos sobre os empregados públicos e, por fim, trabalhamos os particulares em colaboração com o Estado, as suas 5 categorias. Finalizamos aí. Confere. Nosso último encontro foi sobre esse tema. Então, dando continuidade aos agentes públicos, nós vamos falar sobre pontos importantes hoje também. Primeiro, sobre a acumulação de cargo, emprego e função pública. Qual que é a regra? A regra é a inacumulabilidade. A regra é que não se permite a acumulação de cargo, emprego e função pública. Professor, mas eu já ouvi uma exceção. É exceção. Nós temos exceções. E essas exceções são um rol taxativo previsto no texto constitucional. Né? Que rol taxativo é esse? É os dispositivos do artigo 37, 38, 95, 128, nós vamos abordar cada um deles agora. Tá? Então, quando que é possível acumular? Quando eu encontro cargos e funções, empregos, previstos num desses artigos da Constituição Federal e com o requisito compatibilidade de horário. Então, há possibilidade de acumulação sempre que o horário seja compatível. Não adianta a Fabiane querer ser professora no município 40 horas, professora no estado 40 horas e professora de uma instituição federal. Por quê? Porque vai ser incompatível a carga horária. Tem que haver compatibilidade de carga horária. Professor, qual que é a carga horária máxima? Não existe carga horária máxima definida no texto constitucional. Tá? Tem que ser uma carga horária humanamente possível de se exercitar no prazo de uma semana. Por que a gente fala isso, que não existe carga horária máxima? Porque durante muito tempo, e a Fabiane, que é servidora, já olhou com a cara meio estranha assim, né? Ela sabe disso na vida prática, durante muito tempo se aplicou, e ainda hoje se aplica de forma equivocada, uma portaria
uma portaria não, uma resolução do Tribunal de Contas da União e um parecer da Advocacia Geral da União falando que a carga horária máxima semanal seria 60 horas. Tá? Então, é possível acumulação nos casos previstos na Constituição Federal e, segundo esses documentos, carga horária máxima de 60 horas. Mas, se você procurar no texto constitucional, você vai ver que não existe uma previsão de carga horária máxima. E, durante muito tempo, isso foi discutido. E agora, mais recente, tanto o Supremo quanto o STJ, né, tem um posicionamento pacífico dizendo o seguinte, que como o texto constitucional não tem previsão de carga horária máxima, eu posso, sim, trabalhar mais que 60 horas. A discussão que segurou um pouco mais, aí, que perdurou um pouco mais, foi sobre os profissionais da saúde, porque o STJ, perdão, entende, tem algumas decisões nesse sentido, que os profissionais da saúde, esses sim, em razão da função que eles desempenham, né, seria no máximo 60 horas. Mas mesmo em relação aos profissionais da saúde, o Supremo tem mantido o seu posicionamento de que não tem essa carga horária máxima a ser acumulada semanalmente. Então, se a Fabiane quiser prestar um concurso, ela já é concursada no município, se ela quiser prestar um concurso de professora do Estado, né, e sendo compatível, ela pode ficar 40 horas no Estado e 40 horas no município, conforme o entendimento do STF? Pode. Viu, Fabiane? Pode sim. Mas eu tenho certeza que você ouviu falar que era só 60 horas. Né? Mas pode ser 80 sim. É compatível? É compatível. É desumano, às vezes, com o professor? É. Mas é permitido. Tá? Então, o requisito. Um dos cargos previstos no texto constitucional. Segundo requisito, que tenha compatibilidade de horário. Certo? Professor, qual é esse rol taxativo? Primeiro, artigo 37, inciso 16, alíneas A, B e C. A linha A trata sobre qual acumulação? Acumulação de 2 cargos de professor. Então, você pode ter 2 cargos de professor? Pode. Inclusive no mesmo ente federado, Fabiane? Inclusive no mesmo ente federado. Só que o problema aí, se for no mesmo ente federado, se for a mesma fonte pagadora, quando você aposentar, você só vai receber por um cargo. Né? Então, o correto é você fazer essa busca por aprovação enquanto professora, né, de cargos no município, no estado ou numa instituição de nível superior. Porque é compatível o horário e é uma das previsões constitucionais ali, a linha A do artigo 37. Eu costumo dizer, de forma crítica e ácida, que o legislador constituinte foi um covarde nesse aspecto. Por quê? Porque ao invés de criar uma estrutura digna para os professores, no texto constitucional, ele fala sobre a possibilidade de acumular cargo público. Né? O legislador constituinte, não tenha dúvida disso, ele já sabia, né, que os professores brasileiros continuariam passando a penúria que eles passam. Eu estou falando do professor da universidade, não. Estou falando do professor do estado, do professor do município. Que às vezes tem que trabalhar aí 3 períodos, né, para conseguir se manter. Ok? Então ele deveria, na minha opinião, ao invés de trazer uma regra constitucional permitindo a acumulação de cargo público aos professores, trazer uma regra constitucional para manter os professores, que são tão importantes, dentro de uma carreira mais digna, que não é o caso. Letra B, também os professores. Também os professores. A letra B fala o seguinte: o professor, ele pode acumular. Ele pode acumular o cargo no magistério com outro cargo técnico ou científico, certo? Outro cargo técnico ou científico. E é muito comum a seguinte dúvida. E é peguinha de prova corriqueiro, viu, Thalito?
aparecer assim. O professor, ele pode, isso está previsto na linha D, na linha B. O professor pode ser professor e acumular um cargo técnico, ou ser professor e acumular um cargo científico. Aí na prova aparece assim: é possível acumular cargo técnico com cargo científico. Isso é possível? Não. Não é isso que a letra B fala. A letra B fala que é possível um cargo de professor com outro cargo técnico. Ou um cargo de professor com outro cargo científico. O cargo técnico científico não pode. O cargo técnico científico não pode. Certo? Bom. Letra A, letra B, letra C. Letra C. Fala das carreiras da saúde. Então, as carreiras da saúde que são regulamentadas, reconhecidas por um conselho de classe, também podem acumular? Pode. Então, eu posso ter 2 cargos como médico, posso ter 2 cargos como enfermeiro, posso ter 2 cargos como fisioterapeuta, psicólogo? Posso. Pode acumular 2 cargos, desde que exista compatibilidade de horário. Desde que exista compatibilidade de horário. Essas são as 3 primeiras regras de cumulação. Tem uma observação aí que é a seguinte. Depois, vocês peguem aí, né, a emenda constitucional, anotem isso, emenda constitucional número 101. A emenda constitucional número 101, salvo o melhor juízo, é de junho ou julho do ano passado, de 2019. Tá? 2019. O que essa emenda fez? O que ela trouxe? Ela trouxe a possibilidade dos militares também cumularem as regras previstas no artigo 37, inciso 16, as linhas A, B e C. Conseguiu achar aí a emenda constitucional 101? Quem achou? Achou, Taito? Alguém que achou aí, lê para mim, por favor. Emenda constitucional número 101. Ninguém? Bárbara, joga no Google aí. É isso que você está fazendo, né? Emenda constitucional 101. Então, a emenda constitucional 101, gente, amplia esse rol do artigo 37, incluindo quem? Os militares. Então, o militar, ele pode acumular um cargo de médico? Pode. Ele pode ser policial militar e médico? Pode. Ele pode ser policial militar e acumular um cargo de enfermeiro? Pode. Tá? Então, essa previsão, ela vem recente, de uma emenda recente, emenda constitucional 101, e certamente, gente, vai aparecer nas provas de vocês nos próximos anos aí, como é algo muito recente. Prova da OAB, prova de concurso, tá? Certamente isso vai chegar para vocês. Bom, continuando. Além das alíneas A, B e C do artigo 37 e da emenda constitucional 101, nós temos um outro dispositivo constitucional que atualmente também, em razão das eleições municipais, é muito discutido. Tá? Qual o dispositivo? O artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal fala sobre a figura do vereador. O vereador pode acumular um cargo público? Pode. O camarada é professor no município. Né? A Fabiane, por exemplo. A Fabiane é professora no município. Se ela candidatasse a vereadora, ela poderia continuar como professora e vereadora do município de Anápolis? Poderia. Sendo compatível o horário. Gente, aí em relação à atividade de vereador, é até meio cômico ou tragicômico. 90% ou mais, com certeza, mais de 90% das casas legislativas municipais
Qualquer outra carreira é acumulável. Por quê? Porque a obrigação de reunião deles é muito pequena, né? Obrigação de se reunir, né? As sessões obrigatórias é um número muito pequeno. Eu já trabalhei no município, só para vocês terem ideia. O município, isso até por sugestão nossa, a lei foi alterada. A Câmara de Vereadores do município X, que eu não vou falar o nome, eles se reuniam de segunda a sexta, no período da noite, na primeira semana do mês. Só. E o resto? O resto não era obrigatório. Percebeu? Isso é muito comum. Alguns municípios é um dia por semana, outros municípios são 2 dias por semana, mas a grande maioria, em verdade, essas sessões obrigatórias não vão impedir que você exerça outro cargo público. Então, você é professor no município, você é médico no município, você é técnico de qualquer outra área no município, você pode ser vereador e acumular esse cargo? Pode. Até aí tranquilo, né? Aonde pega? Pega quando, numa excepcionalidade, o cargo que você exerce é incompatível o horário com a atividade de vereança, de vereador. Tá? Quando é incompatível, é óbvio, o cara participou das eleições, ele vai continuar como vereador. Ele vai fazer a opção de continuar como vereador. E aí vem uma peculiaridade que está lá no parágrafo 3º do artigo 38. Ele remete ao o inciso 3º do artigo 38. Ele remete ao inciso 2º. E aí você percebe que o vereador ele tem uma condição aí muito especial, que é de escolher qual vencimento ele quer receber. Se for incompatível, é óbvio, ele vai continuar como vereador, recebendo o maior vencimento, é óbvio. Ele tem essa possibilidade de escolha. Tá? Vou citar um caso aqui. E um caso público, né? É só um fato. De um cara que eu respeito muito, inclusive, como delegado. O delegado Eduardo Prado, né? De Goiânia. É um cara que eu respeito muito. Hoje ele é deputado estadual. Ele, como deputado, eu não sei o que ele faz, não. Mas como delegado, ele era muito atuante, um cara de frente. Ele foi um dos responsáveis pela prisão do maníaco da moto. Vocês lembram do maníaco da moto em Goiânia? Então, e ele foi um dos responsáveis. Bom, o Eduardo Prado, ele foi candidato e foi vereador do município de Goiânia. Não estou dizendo que ele acumulou, mas ele poderia ter acumulado. Porque ele pode ser delegado e vereador, desde que tenha compatibilidade de horário. Se tem compatibilidade de horário, ele continua nos 2 cargos, recebendo pelos 2, vereador e delegado. Isso também acontece em Abadiânia. Se tiver alguém de Abadiânia, o doutor Éder também é outro cara que eu respeito muito, delegado no município e vereador no município. Compatibilidade de horário, ele pode acumular? Pode, sem problema. Aí, o doutor Eduardo Prado, ele, no seu empenho político, ele foi eleito deputado estadual. Aí eu vou aplicar o artigo 38, parágrafo 3º, inciso 3º. Como ele foi eleito deputado estadual, ele tem que se afastar do cargo de delegado e continuar só como deputado estadual. Por quê? Porque a possibilidade de acumulação aí no legislativo e também no executivo não existe. A única exceção é o vereador. Tá certo? Aí tem um prejuízo financeiro grande. Imagina a seguinte situação, ó. O cara é vereador de Goiânia, recebe como vereador, é delegado estadual, recebe como delegado. Trabalha nos 2, então ele recebe os 2. Ele é eleito deputado estadual. Aí ele vai receber como deputado estadual e vai perder, né, o salário, os vencimentos de delegado. Então é um prejuízo aí. Mas cada um é cada um. Vamos lá. Continuando. Artigo 95, parágrafo único, e artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D. São 2 artigos que falam das 2 figuras, magistrado e promotor.
O magistrado e o promotor também pode acumular alguma outra carreira? Pode. Qual carreira? A carreira de professor. Então, o juiz de direito, o promotor de justiça, pode ser professor? Acumular o cargo de professor? Pode. Antigamente, nós tínhamos a resolução, essa resolução foi revogada, do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e do CNJ também, do Conselho Nacional de Justiça, que falava que a carga horária máxima que poderia ser desenvolvida pelo promotor e pelo juiz nas atividades exclusivamente de docência no ensino seria de 20 horas semanais. Tá? Isso através de resolução. Só que a gente sabe, né, que resolução não é lei e nem pode contrariar a lei. Como não tem previsão constitucional de carga horária máxima, hoje eles podem, né, trabalhar em uma carga horária superior, desde que não prejudique de fato a atividade principal, que é o magistério, que é a magistratura e o Ministério Público. Tá? Então, o Ministério Público, promotor de justiça, procurador de justiça, o magistrado, desembargador, ministro, né, pode acumular o cargo de docente? Pode, sem nenhum problema. Certo? Meus queridos, essas são as previsões constitucionais, de cumulação. O resto, inacumulabilidade. O resto não pode acumular. Tem um caso interessante que foi julgado pelo TST, que envolve uma professora do estado de Goiás. Nós estamos falando aqui de acumulação de cargo, emprego e função, certo? Acumulação de cargo, emprego e função. E essa professora do estado de Goiás, ela já era empregada da Caixa Econômica Federal. Então ela estudou, passou no concurso para escriturária da Caixa Econômica Federal. Continuou estudando, passou para ser professora do estado. Certo? Quando ela assumiu, tomou posse no cargo de professora, quando ela tomou posse no cargo de professora, o que a Caixa Econômica Federal fez? Dispensou ela. Ela entrou com ação, com a reclamação trabalhista, pedindo reingresso na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque ela alegou que ela, como escriturária na Caixa, era um cargo técnico. E o que está previsto lá na linha B do artigo 37? O professor pode acumular um cargo técnico ou um emprego, né? Tá bom? Então, ela conseguiu a reintegração através de uma decisão do TST. Hoje ela é professora no estado e também continua como escriturária, empregada da Caixa Econômica Federal. Eu costumo brincar quando eu dou esse exemplo. Ela escolheu 2 empregos terríveis. Por quê? Primeiro, Caixa Econômica Federal, mexer com o dinheiro dos outros. Segundo, ser professora do estado. Trabalhar com filhos dos outros. É uma brincadeira, tá? Mas é sério, não é fácil, né? A vida dela, eu fico imaginando ela quando ela chega em casa, depois da aula à noite no estado. O que esse marido não sofre? Você ri, né, Fabiane? Brincadeira, viu, gente? Como é que deve ser sofrido, é. Vamos lá. Então, esses são as possibilidades aí, né, previstas na Constituição Federal. Seguindo. Nós temos outro ponto também extremamente importante, que é o tema concurso público. Até alguém, que eu não sei se foi dessa turma aqui, falou assim, professor, não tem dúvida não, deixa quando chegar no tema concurso público. Não sei se foi o Taliton, quem foi, mas alguém fez essa brincadeira. Então chegou a hora de a gente discutir um pouco sobre concurso público, tá? Primeiro, o que é um concurso público? Qual a natureza jurídica de um concurso público? Concurso público é um procedimento administrativo, tá? Não é um processo, é um procedimento. E esse procedimento tem como objetivo, como finalidade, selecionar aí, teoricamente, os candidatos mais aptos ao exercício de um cargo ou emprego público. Então, é uma metodologia aplicada pelo Estado visando a seleção de pessoas para ocupar cargos ou empregos públicos. Bom,
Esse procedimento, ele tem como fundamento alguns princípios gerais da administração pública. Ele tem como base alguns princípios gerais da administração pública. Quais são esses princípios? Primeiro, o LIMP, é óbvio. Legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Publicidade e eficiência. Além do LIMP, também, né, a isonomia, tá? Então, os princípios diretores do concurso público é o LIMP e a isonomia. Tem alguém que fez algum comentário aqui, deixa eu ver o que é. Matheus, professor, aqui na minha cidade tem um auxiliar motorista do MP, e sempre que chega próximo da eleição, ele é candidato a vereador e se exonera do cargo de auxiliar, para depois das eleições voltar à função, mas continua a receber remuneração. Isso constitucionalmente é possível? É, porque na verdade ele faz a descompatibilização do cargo que ele ocupa, né, pelo período aí de 3 meses, e depois ele retorna. Isso é garantido, sim, aos servidores públicos, isso é garantido constitucionalmente, tá? Isso é possível, não tem nada de errado nisso, não. Então, ele se afasta, concorre às eleições, se ele for vitorioso nas eleições, ele vai curtir aí sua vida política. Se ele não for vitorioso, ele volta ao cargo anterior, tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum, inclusive, nas eleições municipais, principalmente. Matheus, eu brinco, pegando o pé de alguns amigos meus que são servidores municipais, que eles tiram férias de 3 meses. Na época das eleições. Usa muito de malandragem nesse aí. Eu costumo brincar. Nossa Deus. De 4 anos ele tira férias. O cara sabe, não é que ele sabe, ele não se envolve politicamente, mas ele é candidato. Ele não faz um ato de campanha, ele não manda confeccionar nenhum santinho, mas ele é candidato, né? Ele é candidato. Mas vamos lá. Então, meus queridos, continuando. Então, concurso público, ele é esse procedimento administrativo, né, instaurado pelo poder público para selecionar os candidatos mais aptos ao exercício de cargo ou emprego público, que é sustentado aí por esses princípios. Tem algumas observações importantes. Primeira, quais são os tipos de concurso público que nós temos no Brasil? Nós temos 2 tipos, tá? Primeiro tipo, mais comum, provas. Provas. Segundo tipo, provas e títulos, certo? Então, no Brasil, falando em concurso público, ou o concurso é de provas, ou é de provas e títulos. Tá joia? Professor, o que é título? Eu sempre ouvi falar de título. O que é título? Título depende. Depende do quê? Depende do cargo. Por quê? Os títulos estão previstos em lei e constam do edital do concurso. Vou citar alguns exemplos aqui de títulos, tá? Você, dependendo do concurso, né? Você foi o autor de um livro e publicou um livro. Isso é um título? Dependendo do concurso, é. Você publicou um artigo científico, dependendo do concurso, isso é um título, né? Você fez mestrado, doutorado, isso é título? Também é título. Mas isso, você vai ter certeza se essa atividade é reconhecida ou não como título, dependendo do concurso. Por quê? Para cada cargo que o concurso é pela modalidade de provas e títulos, a lei estipula quais são esses títulos. Não adianta, de última hora, né, a banca organizadora do concurso falar o que é título. Certamente o concurso vai ser suspenso. Tá? Tem que ter previsão legal. Lá em 2008, eu acho, eu acompanhei um concurso de delegado, tá? E o edital desse concurso previa que a prova o concurso era de provas e títulos. E quais eram os títulos? Os títulos eram
3 anos de advocacia ou 3 anos de atividade policial. Aí você ia na lei do Estado para ver se tinha isso. Não tinha. O Ministério Público propôs uma ação e o concurso foi suspenso. Né? Por quê? Porque não tinha previsão legal. Certo? Vamos lá. E dentro dessa observação tem um complemento. É possível ter um concurso público só de títulos? O que você acha, Cássio? Não, né? Essa resposta tá certa. Aí, você poderia falar assim, professor, mas já vi um edital que consta, análise só curricular. E se a análise só curricular, é só títulos. Né? Gente, pode ir lá nesse edital e olhar para você ver. Não é um concurso público, é uma seleção pública simplificada para a contratação de temporários. Quando nós falamos sobre os militares, eu falei para você o seguinte, existe um quadro complementar de carreira militar, que são temporários, de até 8 anos, lembra disso? Esse exemplo é de cargo que é ocupado por seleção simplificada, e a análise só de títulos. Então, você pode ficar aí até 8 anos como militar do Exército, da Marinha Aeronáutica, no quadro complementar de carreira, e você não faz prova para entrar. Você submete o seu currículo para análise. E sendo aprovado, né, eles vão fazer ali uma classificação e você começa a ocupar esse cargo temporário. São contratos de 1 ano, renováveis até 7 vezes. Renovados até 7 vezes. Tá? Bom, segunda observação. Thaliton, pega aí para nós, por favor, a súmula 683, súmula 683 do STF. Súmula 683 do STF. Nós vamos numa sequência de observações que é uma sequência de súmulas. Pode ler, professor? Começa na 683 e vai parar lá na 686. Mas a gente vai fazer a análise, tá? Uma por uma. Lê primeiro, para mim, pode ler a 683. Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, vamos lá. Primeira observação, que é recorrente essa pergunta, não só nas provas, mas também em escritórios de advocacia. Quero fazer um concurso, tem lá limite de idade. Limite de idade é constitucional? Depende. Depende do quê? Esse limite de idade está previsto em lei e é justificado em razão das atividades que serão desempenhadas pelo cargo? Se for, beleza, é constitucional. Por exemplo, Polícia Civil Mineira. A Polícia Civil Mineira tem, para os cargos de agente de polícia, escrivão de polícia, limite de idade. Salvo o melhor juízo, 32 anos. 32 anos de idade. Para escrivão e agente. Bom, e aí? Tem previsão na lei estadual e tem a justificativa em razão da carreira. Beleza? Beleza. Tá justificado? Tá. É constitucional? Segundo o STF, que analisou essa lei uns 5, 6 anos atrás, é sim constitucional. Tá? Então, limite de idade, dependendo da carreira, com previsão legal, é sim constitucional. Súmula 684, por favor, Tato. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Então, ó, você faz a inscrição para concurso público e, sem qualquer justificativa, vetam, proíbem a sua participação. Isso é inconstitucional. Se vetou, tem que explicar o porquê que está vetando a sua participação. E também não é só a inscrição, não, tá? Além da inscrição, também deve ser analisado
no mesmo contexto da súmula 684, quando você está nas fases do concurso e você é desclassificado ou considerado inapto e não se apresenta o motivo. Também tem que ser aplicado a mesma regra. Tá? Por exemplo, o Thaleton está fazendo um concurso para delegado de polícia do estado de Goiás. Ele foi aprovado na primeira prova, que é a prova geral, foi aprovado na prova prática, né? Foi aprovado no exame psicotécnico. Chega no exame, na fase de análise da vida pregressa, sai lá no resultado que ele é inapto. Bom, o que eu vou imaginar? O Thaleton praticou algum crime aí, né? Só que aí quando você olha no edital, não aparece o motivo. E realmente no edital não pode aparecer o motivo. Senão vai estar expondo o Thaleton, concorda? Está publicizando algo que é dele. Então não tem que aparecer. Mas na área do candidato tem que vir uma justificativa por que o Thaleton foi excluído do certame na fase da vida pregressa, da análise da vida pregressa. Então vai constar lá assim: por ter sido encontrado 3 processos criminais com sentença transitada de julgado contra o Thaleton, é que ele foi excluído. Beleza? Beleza. Então está justificado. Para ele ficou justificado. Certo? E mais, algo que é muito comum nos concursos públicos. Vamos imaginar que encontra esse concurso lá, encontra nessa análise da vida pregressa do Thaleton 2 inquéritos policiais e um processo criminal que não tem sentença. O Thaleton pode ser excluído por isso? O entendimento atual, tá, é que não pode. Tem que continuar no concurso. Se ele for condenado, ele vai ser excluído depois, tá? Mas ele tem que continuar no concurso. Por quê? Porque enquanto ele não tem sentença transitada de julgado criminal contra ele, ele é réu. Ele é... Gente, fugiu o termo lá do direito penal. Oi? Inocente. Ele é inocente. Presunção de inocência. Tá? Eu participei de um processo no ano passado, no ano retrasado, de um rapaz que estudou muito para passar no concurso de bombeiro militar do Distrito Federal. Estudou muito, 3 anos estudando. 2 meses antes da análise da vida pregressa, ele foi indiciado num crime. 2 meses antes, gente. Olha que sortudo esse cara. E aí é óbvio, né? Pediram a certidão criminal. Ele tirou a certidão criminal, deu positivo. Que já estava rolando o processo criminal. E aí ele foi excluído do certame. Pelo processo criminal e por ter... Ele tinha também uma empresa, uma pessoa jurídica que ele era o sócio nela. Mas o que pegava mesmo era realmente o processo criminal. E ele foi excluído do certame. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Mandado de segurança concedeu liminar para ele continuar fazendo as provas. Fez as provas. Aí, a defesa dele, no processo criminal, a defesa preliminar no processo criminal, passou. Foi excluída da relação processual. Hoje ele é bombeiro no Distrito Federal. Mas imagine para vocês verem se isso não fosse regra, mas se não fosse o consolidado aí pelo judiciário hoje, a quantidade de pessoas que poderia ficar no prejuízo de um concurso público. Tá? Bom, súmula 685, Thaleton, por favor. Súmula 685. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Thaleton, de verdade, você entendeu o que você leu? Não.
Fabiano, você entendeu o que ele falou? A maioria vai falar que não, né? Muito pouco. Muito pouco. Você entendeu, Cássia? Mais ou menos. Então vamos lá, ó. Eu vou dar um exemplo real, tá? Que era muito comum até a Constituição de 88. E depois desse exemplo, o Taliton vai ler de novo a súmula 686, né? 5 ou 6 já? Não sei. 5, 685. Sabe o que era muito comum antigamente, antes da Constituição de 88? Era o seguinte. A Cássia estudou, né? Foi aprovada no concurso de escrivã da Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, ela é escrivã de polícia. Só que ela continuou estudando. Fez, né, o curso superior em Direito, concluiu o curso superior em Direito e está estudando. Só que como não abriu o concurso para delegado, a Cássia descobriu que numa cidadezinha do interior tinha uma delegacia com cargo de delegado vago. O cargo não estava ocupado. Aí a Cássia vai lá na Secretaria de Segurança Pública e fala assim, olha, lá na tal cidade tem um cargo vago. Eu sou escrivã e sou bacharel em Direito. Então eu quero ocupar o cargo de delegado. Se existe verba, ele ocupava. Popularmente, essa figura era chamada de delegado calça curta. Se você tiver aí uma pessoa que é do direito, que é mais velho, um tio, um avô, né, o seu pai, pergunta para ele sobre isso. Eles vão lembrar disso. Né? Delegado calça curta. O que é o delegado calça curta? Aquele cara que é escrivão, que fez direito, que é bacharel em direito, né, que está desempenhando a função de delegado sem ter sido aprovado no cargo de delegado, para a carreira de delegado. Hoje isso é constitucional? É inconstitucional. É inconstitucional. Isso é inadmissível. Tá? Agora o Taliton vai ler de novo a 685 para nós. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, um cargo que não integra a carreira no qual anteriormente investido. Beleza? Agora ficou claro, não ficou? Né? Então a minha carreira, a carreira da Cássia, era de escrivã de polícia. Então, carreira de escrivã. Carreira de escrivã. Terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial, classe não sei o quê. Então, esses são os cargos dentro da carreira. Então, ela vai evoluir nessa carreira. Ela pode sair dessa carreira aí, desses cargos da carreira e ocupar o cargo de delegado? Não, não pode. É inconstitucional. Certo? E súmula 686, tá? Então, para nós, por favor. Súmula 686. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Opa, peraí. Então, quer dizer que o psicotécnico é constitucional? Sim, desde que esteja prevista em lei. E já adianto para vocês, todas as carreiras da segurança pública hoje se faz necessário exame psicotécnico. E todas as carreiras do judiciário, né? Perdão, todas as carreiras jurídicas também se faz necessário, classificadas, né, como carreiras jurídicas, também se faz necessário a fase, né, do exame psicotécnico, previsto em lei, para ser delegado, para ser agente, para ser juiz, para ser promotor, para ser procurador, para ser defensor, né? Você tem que passar pela fase do exame psicotécnico, previsão legal. O primeiro concurso que eu fiz e fui aprovado foi em 1998, já tem um tempo, né? Tem mais de 20 anos já. Foi para agente da Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu era aluno da Faculdade de Direito, fazia acho que quinto, sexto período, e fui aprovado nesse concurso. Quando eu fui aprovado nesse concurso, eu fiz o exame psicotécnico. E como as coisas melhoraram, gente, como as coisas evoluíram. Naquela época, o exame psicotécnico era risível, era ridículo. Tá? Por quê que eu falo isso? Porque eu sou um defensor do exame psicotécnico.
Mas naquela época era muito mal aplicado. Muito mal aplicado. Eu não sei se você lembra disso, Fabiane. Foi mais ou menos na época que a gente fazia sociologia. Você fez sociologia, né? Não, eu fiz matemática. Matemática. Você era amiga de um grande amigo meu. Fazia Uhum, Adão. Ladão. Eu sempre confundo, eu sempre lembro de você achando que você fez sociologia. Mas naquela época, logo depois do início ali do curso de sociologia, depois eu fiz o vestibular, fui para o direito, e na sequência eu fiz o concurso. Naquela época, como que era o concurso, o exame psicotécnico? E era uma banca séria. Esse concurso foi CESP, né? Eram 40 questões objetivos, A, B, C, D. Era isso. O exame psicotécnico era isso. Hoje, gente, primeiro, quando você faz o exame psicotécnico, você pode olhar nos editais. É uma das últimas fases. Por quê que é uma das últimas fases? Porque já deu uma filtrada, já deu uma enxugada. Então, um concurso que começou com 10 mil pessoas, a hora que vai chegar no exame psicotécnico, está sobrando 500 mil no máximo. Então, já deu uma filtrada grande. Né? E aí, sim, eles aplicam um exame psicotécnico com muita qualidade. Né? Com muita qualidade. Aí, sim, aplica os testes, aí beleza, aí dá certo. Como era aplicado antigamente, era realmente risível, era ridículo a forma que era aplicado. Tanto é verdade que eu passei no exame. Gente, eu conto essa história, toda aula minha de concurso público, eu falo dessa bendita súmula 686, eu lembro de uma amiga minha desse concurso. A menina, ela devia ter 1,55 m, que a altura mínima na época era a altura mínima para entrar na Polícia Civil, 1,55 m. Ela tinha 1,55 m, ela era muito pequenininha. E a gente fez 2 meses de academia, os mais bem colocados escolheram para quais delegacias queriam ir trabalhar. Essa menina ela era muito bem colocada, ela escolheu trabalhar na Regional de Homicídios, em Goiânia, com o Gilberto Ferro, né, um dos grandes nomes, um dos grandes delegados que nós já tivemos aqui no estado de Goiás. Eu acho que já está aposentado. E aí ela estava lá na delegacia já com 2, 3 semanas de polícia civil, com carteira de polícia no bolso e, e pistola na cintura. Ela foi para um bar lá em Goiânia e tomou todas. E furou o teto do boteco inteirinho na bala. As balas que tinha na arma, ela disparou tudo. Aí eu lembro do exame psicotécnico. Eu lembro do exame psicotécnico, sabe? Eu lembro dessa figura, essa menina de 1,55 m, magrinha, né? E imaginando, eu não estava, óbvio, não estava, mas imaginando a cena. Ela num grande estabelecimento em Goiânia, arrancando da pistola e furando o teto do estabelecimento, né? Então, não sei se foi o álcool ou se foi o exame psicotécnico, eu sempre fico nessa dúvida. Vamos lá, pega aí para mim, tá? Uma última súmula, que é a súmula 266, mas do STJ. 266 do STJ. Como a aula está sendo gravada, eu não vou falar o nome da agente, tá? Em que pese ela tenha feito isso, ela não foi expulsa da Polícia Civil, tá aí até hoje, então. Achou aí, Tati? Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Beleza. Então, ó, os requisitos para o cargo, né, o diploma ou habilitação, devem ser exigidos apenas no momento da posse. Então, hoje, a Fabiane, o Tálito, vocês estão aí no 8º período do curso de Direito. Vocês poderiam fazer um concurso de delegado? Vocês poderiam fazer um concurso de delegado? O que vocês acham? Creio que sim, professor. Fazer, passar e torcer para pegar o diploma a tempo, na posse. Exatamente. Exatamente. Por quê? Olha só.
A gente já sabe que para ser delegado, eu tenho que ter concluído o curso de direito. Em alguns estados já foi regulamentado que você tem que ter uma experiência também profissional de 2, 3 anos. Né? Vocês não têm isso ainda. Mas isso é requisito para a posse. Não é requisito para você fazer a prova. Então, se você quiser fazer a prova hoje, você pode? Pode. Agora, quando dá posse, você tem que atender os requisitos para o exercício do cargo. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Uma última observação sobre o concurso público é a questão da validade do concurso. Tá? Então, conforme dispõe o artigo 12 da Lei 8.112, concurso público, esse prazo de validade vai estar previsto no edital, mas vai variar aí 1 ano podendo ser prorrogado por mais 1, né? Ou 2 anos podendo ser prorrogado por mais 2. Tá? Mas o edital vai falar sobre esse prazo. Tá bom? Outra observação importante, e aí vamos mudar o tema agora, vamos sair dos concursos públicos e vamos falar de portadores de deficiência. Bom, professor, mas se eu está usando essa terminologia desadequada, desatualizada, portador de deficiência, hoje nós não falamos isso mais, realmente. Né? O Brasil é signatário de um tratado internacional de direitos humanos, que foi recepcionado como emenda à Constituição Federal, e um dos pontos que versa sobre essa legislação é justamente a tratativa. Né? Hoje nós não falamos portadores de deficiência física, nós falamos em pessoas com deficiência física. Mas a lei administrativista é uma lei antiga, né? Não está adequada a isso ainda, tá bom? Mas são pessoas com deficiência. E nós temos uma cota para as pessoas com deficiência. Tem previsão constitucional dessa cota, está lá no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal, e isso é regulamentado pela Lei 8.112 e pelo Decreto 3.298 de 99. Na Lei 8.112, fala que o número de vagas reservados para as pessoas com deficiência é de, no máximo, 20% das vagas. 20% das vagas. E no decreto 3.298 de 99, fala que é no mínimo 5% das vagas. Tá? Então, quase que de forma absoluta, os cargos públicos, né, os concursos públicos vão ter que reservar um número de vagas para as pessoas com deficiência. É importante dizer o seguinte, que poucas as carreiras é permitido aí não prever esse número de vagas, como, por exemplo, os militares. Tá? Mas até mesmo nas carreiras de segurança pública, tem que prever. A título de exemplo, nos últimos 2, 3 concursos da Polícia Federal no Brasil, nós tivemos a suspensão do concurso. Por quê? Porque a Superintendência da Polícia Federal no Brasil esqueceu de colocar vagas destinadas às pessoas com deficiência para a carreira de escrivão e delegado. O concurso foi suspenso. Os últimos 2 ou 3 concursos. Porque tem que ter previsão. Professor, mas aí, delegado, escrivão, não justifica, não, a não reserva de vagas? Não justifica, não. Tá? O Supremo já bateu o martelo sobre isso. E eu até concordo que não justifica. Ah, professor, mas como que um cadeirante vai ser delegado da Polícia Federal? Gente, hoje são várias as funções desempenhadas dentro da Polícia Federal. Nós temos, a título de exemplo, né, um setor na Polícia Federal em Goiânia, que é uma equipe, delegado, agentes, escrivão e tudo mais, exclusiva para a pesquisa de crimes cibernéticos. Qual o problema de um delegado cadeirante chefiar essa equipe? Entendeu? Então, qual o problema, né, de um juiz de direito ser deficiente visual, um promotor, um defensor, né? Então, assim, a vaga para deficiente, para pessoa com deficiência, deve ser resguardada, salvo exceção. E uma das exceções realmente são os militares.
Tá joia? Não está no material que eu passei para vocês, mas tem outra cota aí, né? Que é a cota para negros, pardos em alguns estados. A cota também para o indígena. Eu tenho uma posição firme sobre isso, tá? Vocês podem discutir e pensar totalmente diferente do que eu vou falar aqui, tá bom? Mas é a minha posição acadêmica, tá? Hoje, a cota, do jeito que ela é posta, para mim, ela mais atrapalha do que ajuda. Bom, professor, então o senhor acredita que o Brasil não tem uma dívida histórica com os negros? Não, não é isso não. É fato que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros. E uma das formas de pagar isso seria com uma cota. Tá? Mas na minha perspectiva, para não trazer tanta divergência, tanta discussão, e separar mais ainda as pessoas, na minha opinião, o correto seria uma cota social. E explico. De forma muito tranquila. Tá? Não querendo polemizar, nada disso, mas é de forma muito tranquila. Negros, pardos. Se você entra aí em qualquer pesquisa, em qualquer censo do IBGE, você vai ver, infelizmente, que a dívida histórica do Brasil com os negros e pardos é tão grande que cerca de 70% da classe mais baixa da sociedade é ocupada por quem? Por negros e pardos. Mostra justamente essa desigualdade que foi criada no Brasil durante os séculos. Certo? Então, seria fácil aplicar uma cota social com critérios rígidos para não ficar discutindo, e eu vou falar um termo aqui que assusta, que é chato, né? Mas é o termo científico usado nos concursos públicos. Se fosse uma cota social, eu não precisava ficar procurando características negroides no candidato. Esse termo é forte, não é? Esse termo é forte. Me parece que nós voltamos no século XVII, ou então na Alemanha nazista. Bom, peraí. Vamos ver aqui se o Matheus Maranhão... Dá um close aí no seu rosto aí, Matheus Maranhão. Chega bem perto do seu rosto. Olha o absurdo que eu vou fazer aqui, está sendo gravado, mas é mais ou menos o que acontece. Bom, Matheus Maranhão fez um concurso para o cargo de delegado e se revestiu da cota. Ele está falando que ele é pardo ou negro. Vamos lá, então vamos ver se é mesmo. Olha o absurdo que eu estou fazendo aqui. Cabelo crespo? Não. Nariz aberto? Um pouquinho, mas não passa não. Cor da pele? Bom, então o Matheus não tem características negroides. Gente, eu falo isso, dá até dor no peito. É um absurdo. É um absurdo. Tá? E cria toda essa divergência, toda essa discussão, toda essa insatisfação. Pode voltar. Viu, Matheus? Obrigado, viu? Toda essa insatisfação, toda essa discussão, toda essa revolta, toda essa separação, né? Porque, na verdade, cria uma separação entre brancos, negros, pardos. A discussão é, o Brasil tem uma dívida histórica, tem, e temos que pagar. Estou discutindo isso. Né? O fato gerador é esse. Né? Mas não teria uma outra metodologia melhor para a gente não ter que fazer toda essa discussão, esse enfrentamento, essa divisão entre raças, né? Que não existe. Raça é raça humana. Né? Agora, volto a repetir. Que nós temos uma dívida histórica, isso é fato. Aí nós temos que pagar. Agora a gente tem que estudar e escolher a melhor ferramenta para que essa dívida histórica seja realmente paga, efetivamente paga, sem causar mais confusão, mais separação, mais racismo, mais perseguições. Tá bom? Essa é a opinião acadêmica do professor Alessandro. Eu acho que o correto seria
uma eu estou lendo aqui a fala do Flávio. Acho que uma não anula a outra. Universidades convivem muito bom a implementação das duas. Ô Flávio, uma anula a outra, não no sentido de exclusão, né? A partir do momento que tem a cota social, eu vou atender tanto o pobre branco quanto o negro pobre. É só isso. Sem fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui, Flávio. Entendeu? O problema está em submeter uma pessoa a uma situação vexatória de perícia, porque é uma perícia, é uma entrevista, para saber se ela tem um nariz largo, para saber a cor da pele dela. Para mim, o que choca é isso. Em pleno 2020, né, a gente ficar apontando o dedo para as pessoas para saber se ela tem ou não características negroides. Esse é o termo. Volto a repetir. Né? Então, eu acho que a gente podia resumir isso e evitar um embate que serve para separar, não para unir. Esse embate só serve para separar. Essa discussão, da forma com que é colocada, e sempre foi colocada nas cotas para concurso público, nunca uniu. Nunca uniu, sempre separou. Inclusive, até mesmo dentro do movimento negro. Tem uma parte que defende as cotas e tem outra parte que fala que não, que é um absurdo as cotas, que o negro tem a mesma capacidade, e não é uma questão de capacidade também, eu acho que esse argumento ele é furado, que o branco. Percebeu? Então, a gente poderia evitar esse tipo de discussão. Não estou dizendo que nós temos que evitar a discussão sobre o preconceito, não é isso. Nós temos que debater o preconceito. Nós temos que debater o racismo. Nós temos que debater essa dívida histórica que o Brasil tem. Temos que debater tudo isso. Temos que enfrentar tudo isso. Mas a cota, ela não debate. Ela separa. Ela cria divergência. Ela cria oposições. E, para mim, isso é equivocado, Flávio. Mas a sua opinião é extremamente válida. Bom, seguindo. Tem a cota do índio também, viu? Do indígena, em alguns estados, tá? Então, se for fazer concurso de segurança pública no Mato Grosso do Sul, Tocantins, eu acho também, já tem as cotas aí dos indígenas, tá bom? A cota do indígena não tem nem muito o que discutir, tendo em vista que também é uma dívida, e aí já não tem esse embate. Olha a diferença. Já não tem essa separação. Já é diferente. Bom, vamos lá. O último tema de hoje, o último tema que a gente tem que enfrentar é a tríplice responsabilidade dos servidores e agentes públicos. Tríplice responsabilidade. Classicamente, a doutrina, ela fala em três esferas de responsabilização dos agentes públicos. Mas hoje nós temos autores aí defendendo 7 esferas de responsabilização. Aqui nós vamos ficar com 4 esferas, em que pese o texto esteja falando em tríplice responsabilidade, o material que eu mandei para vocês fala em tríplice responsabilidade. Aqui nós vamos apresentar, na verdade, 4 esferas de responsabilidade. O que é isso, professor? Esferas de responsabilidade. É entender o seguinte, que o agente público, com a prática de um único ato, ele pode responder em 3, 4 esferas diferentes. Então, a Fabiane, enquanto professora do município, servidora pública, efetiva do município, pratica um ato. Esse ato pode levar a Fabiane a responder civilmente, administrativamente, criminalmente. Essas são as 3 esferas clássicas. E ainda uma 4ª esfera, que é a lei de improbidade administrativa. A esfera da improbidade administrativa.
Professor, mas se ela for condenada em uma das esferas, automaticamente ela não estaria liberada de responder nas outras esferas? As esferas são esferas autônomas, independentes, que se comunicam, mas não se vinculam em regra. Então, a decisão que for tomada no processo administrativo pode ser totalmente diferente, um resultado totalmente diferente do que foi tomado no civil, no criminal ou na lei de probidade administrativa. Por quê? Porque são esferas independentes, autônomas, mas que se comunicam e, em regra, não se vinculam. Mas tem a exceção onde vai ter vinculação? Tem. Quando que nós teremos exceção? Quando nós tivermos uma sentença penal absolutória. Vem o juiz criminal e absolve. Por 2 situações apenas. A Fabiane praticou a infração administrativa, que também é crime na esfera penal. Ela foi condenada na esfera administrativa. A condenação da Fabiane no município foi demissão do serviço público, que é a pena mais grave. Pena de demissão do serviço público. Aí vem o juízo criminal e falou, opa, peraí, a Fabiane não praticou esse crime, ou esse crime não existiu. Aí vincula? Vincula. A única situação de vinculação, as únicas 2 situações de vinculação é quando o juiz do crime vem absolver por inexistência do fato ou negativa de autoria. Aí vincula. Aí vai vincular. Agora, por exemplo, caso real aqui do escritório, que eu estava trabalhando um tempo atrás com o professor Rafael Urani. Caso real. O cara era servidor público. No processo administrativo ele foi demitido. O processo administrativo ele foi demitido. O processo criminal, em regra, é o mais lento. E tem que ser mesmo. Por quê? O processo criminal tem que ser o mais perfeito. Então ele é mais demorado. Para evitar vícios, prisões devidas, né? Então ele é o mais perfeito, tem que ser o mais perfeito. Então ele demora mais. Aí, o processo administrativo, com coisa de 6 meses, ele estava demitido. O processo criminal demorou 8 anos. Esse cara foi absolvido no processo criminal. Nesse caso concreto, são 2 casos idênticos. Esse cara que eu estava trabalhando com o Urani, ele foi absolvido. A juíza fundamentou a absolução por insuficiência de prova. Insuficiência de prova. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma coisa que eu posso fazer para reintegrar esse camarada ao serviço público? Não tem. Não tem. Por quê? O que vincula? Inexistência do fato ou negativa de autoria. A fundamentação da juíza foi uma terceira situação. Insuficiência de prova. A insuficiência de prova permite ela entrar com uma ação para reintegrar esse cara no cargo? Não permite. Não permite. Tem um caso muito parecido de um policial civil, esse não foi Curani, não. Policial civil de Goiânia, ele no primeiro governo Marconi Perillo, o secretário de Segurança Pública é o Demóstenes Torres. E o Demóstenes Torres, né, senador, procurador de justiça, agora aposentado, advogando. Ele, através de um processo administrativo disciplinar, demitiu quase 20 policiais civis. Tá? Foram demitidos pelo processo administrativo disciplinar. E o processo criminal continuou. Ao final de 8 anos, um desses policiais civis foi absolvido por negativa de autoria. Depois de 8 anos, hein? Negativa de autoria. Aí tem o que fazer? Tem. Eu posso propor uma ação de reintegração de posse? De reintegração ao cargo? Posso. E mais. Esse cara, quando ele foi demitido, ele era um agente de polícia de terceira classe. A turma dele agora é classe especial. Ele vai voltar como terceira classe ou classe especial? Classe especial. E mais, eu posso propor uma ação de indenização para esse cara
buscando aí os 8 anos de remuneração que ele ficou sem receber? Também posso. Percebeu o problemão que é isso? Né? Mas, em regra, são esferas que se comunicam. Eu posso pegar uma prova emprestada no crime e levar para o civil? Posso. Posso pegar uma prova do civil e levar para o administrativo? Posso. São esferas que se comunicam. Mas, em regra, não se vinculam. Só vão se vincular quando realmente houver uma sentença penal absolvendo por negativa de autoria ou inexistência do fato. Beleza até aí? Tranquilo, meus queridos? Pô, a nossa aula de hoje é até aqui. Tá? Semana que vem a gente fala mais um pouco. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Vamos lá. Vamos às perguntas. Podem abrir os microfones aí. Vinícius, o Flávio. Tô sem dúvida, professor. Oi, Flávio, não entendi. Tô sem dúvida. Beleza. Maria Beatriz, Vitória. Dúvida, gente? Não, Fabiane. Usei pouco você como exemplo hoje. Thaliton também. Professor, Fala, Matheus. deixa eu te perguntar, eu já ouvi falar que quem passa no concurso, por exemplo, tiver ainda no curso, finalizando o curso superior, se passar em algum concurso, pode concluir o curso mais rápido, tipo 6 meses mais rápido? Tem alguma lei que permite isso? Tem sim. Tem, inclusive, os juízes federais aqui de Anápolis são aliados dessa corrente aí, tá? Nós temos decisões em Anápolis dos juízes federais que permitem isso. Só que tem um agravante aí, Matheus. Qual é? Inclusive, eu passei por um procedimento desse uns 2 anos atrás, viu, Matheus? Tinha um aluno nosso, aí da evangélica, que estava no nono período. E na época, o direito administrativo era no 9º e no 10º, tá? Então esse menino, ele não tinha feito ainda prova comigo, não. Ele não tinha cursado o direito administrativo. Mas ele entrou com mandado de segurança e pediu para o juiz federal, que a competência era do juiz federal, para que a instituição de ensino, a União Evangélica, antecipasse os exames. Então é uma questão de antecipação de exame. Então, as matérias do 9º e do 10º período, ele fez prova de todas elas. Todas elas. Uma semana fazendo prova. Se ele for aprovado, aí confere o diploma. Tá? Nesse caso, o moleque era tão bom que ele... bicho, vou falar um negócio pra você. Vocês estão tendo aula remota comigo, mas vocês tiveram aula presencial no direito constitucional. Então, imagina um cara fazer prova de direito administrativo, 1 e 2, sem ter visto a matéria, e tirar 7. Bicho, o cara era um cabeçudo. E passou. Não só em direito administrativo, mas todas as outras disciplinas. E ele tinha sido aprovado no concurso e a justificativa foi exatamente essa. Tá? Então, não restou outro caminho, senão aplicar as provas, os exames. Ele foi aprovado, colou grau, antecipou a colação de grau e tchau. Possível sim, viu? O fundamento disso é a própria LDB. É o mesmo caso, Matheus, é a mesma fundamentação, não é o mesmo caso, é a mesma fundamentação da questão do camarada que está no 3º ano e entra com mandado de segurança porque passou no vestibular. Aquele mandado de segurança ali, ou a obrigação de fazer, você tem 2 pedidos. Ou você pede, né, que o vestibulando ali curse o 3º ano, o resto do 3º ano, consecutivamente com o início da faculdade, ou você pede que antecipe os exames. É o mesmo fundamento. Se ele passa nas matérias
que está faltando, faz a prova e passa nas matérias que estão faltando, ele não precisa nem ir na aula no restante do terceiro ano. Ele já está aprovado, antecipa ali a formatura dele de terceiro ano e ele já vai fazer a faculdade, tá bom? Então não é nada garantido, né? Depende do juiz que pega o caso. No caso dos alunos vestibulandos, é garantido. Por quê? Porque você vai pedir que ele faça concomitante. E os juízes têm entendido que cabe. Agora, no caso do concurso público, aí não. Aí o entendimento atual, pelo menos que eu tenho acompanhado, é que ele tem que fazer a prova. Aí ele tem que fazer a prova, tem que passar. De todas as disciplinas que estiverem faltando. Tá? Entendi. Passar. Professor, Fala, Bárbara. quando eu fiz terceiro ano, eu não consegui, que eu passei pro curso de odontologia, só que daí eu tenho que mudar de cidade, né? Aí não aceitaram. Eu não consegui começar mais cedo. Eu tenho duas observações para você. Primeiro, que você tinha que fazer direito. Segundo, você procurou o advogado errado. Eu também acredito nisso, professor. Brincadeira, nem sei quem é um advogado, gente. Agora eu estou respondendo no conselho de ética. Não, mas eu também pensei isso. Para mim já tava ganho, aí não deu certo. É grave. Não é porque você tinha que fazer direito, olha só. É verdade, bem melhor. Mais alguma pergunta, gente? Não? Professor, só uma curiosidade. O senhor não exerceu, não, quando o senhor passou no concurso? Não, Maria Beatriz, eu já passei em alguns concursos. Em todos que eu passei, eu não assumi. Sempre tem alguma coisa. Assim, eu estudei muito, mas, primeiro, eu não queria fazer concurso, né? Eu queria advogar e ser professor. A minha realização sempre foi essa. Só que por influência familiar, tanta gente falando na cabeça da gente, né? Vocês estão passando por isso, vocês estão vivendo isso, né? A gente falando no seu ouvido, não faz concurso, concurso é segurança, concurso é isso, concurso é aquilo. Às vezes, é isso mesmo, não estou dizendo que não é, mas assim, às vezes não é aquilo que você quer, né? E eu fui para a onda do concurso público, e comecei cedo, né? Eu estava no quinto, sexto período de faculdade, já fazendo um concurso para agente de polícia no estado de Goiás, que foi pelo CESP, eram 550 vagas, eu fiquei em 51º nesse concurso do CESP. Fiz o curso de formação, fui nomeado, tomei posse, mas não entrei em exercício. Não entrei em exercício. Depois eu passei para delegado, fora daqui de Goiás, não foi aqui em Goiás, passei fora, mas aí eu já era casado. Aí quando você já é casado, viu, Thalito? Você não é ainda, né? Não, né? Depois que você já é casado, quem manda é a mulher. E aí, passei para delegado fora e ela não quis ir. Aí é óbvio, né? Que ela não indo, eu não fui também. Passei para algumas seleções públicas de temporário, para análise de currículo. Passei para professor da Federal do Tocantins. Passei para oficial da Força Aérea. Mas sempre, na hora H, tem alguma coisa. Tem uma coisa que eu fui ficando na advocacia, hoje não me arrependo de jeito nenhum. Realmente, desde o início que eu queria era advocacia, respeito todas as carreiras, né, de concurso público, respeito muito, admiro muito, porque é muito sofrido estudar, né? E exercer essas carreiras também é muito sofrido, né? Muita responsabilidade. Mas eu preferi ficar pela advocacia e pela docência, né? Então, são duas atividades que eu faço, que eu gosto muito. Graças a Deus por isso. É muito bom fazer o que gosta, né, professor? Independente do dinheiro, independente de qualquer coisa. Não adianta. Você fazer algo que você não gosta. Uma época, gente, eu fiquei na onda assim que eu ia ser juiz de direito. Fui assessor de um amigo meu, só para ver como é que era.
Fiquei 3 meses como assessor. Gente de Deus. É muito sofrido. É uma carreira bonita, mas é muita responsabilidade e muito maçante para mim. Muito maçante. Então, é complicado. É muito poder, é muita responsabilidade, mas por outro lado, você fazer aquilo ali todo dia, meu Deus do céu, tem que ter paciência. Então, cada um, né? Buscar ser feliz é mais importante. Dinheiro é bom também, mas dinheiro você ganha na advocacia, ganha um pouquinho na docência, né, Fabiane? Tô sabendo que o professor do município ganha uma fortuna aqui em Anápolis. Nossa, quero. Ai, ai. Mas é engraçado, gente. Tô Então, a brincando, gente não ganha malão, mas a gente precisa melhorar. Fabiane, mas você lembra o regime antigo? Gente, o regime antigo de Anápolis era muito bom. Era muito bom o regime antigo. Tem professor do regime antigo aqui em Anápolis, professor do município, ganha 14 mil reais, que são doutores. Era um regime bacana. Tinha os benefícios aí, fera. Aí sempre é aquela ideia, né? Nós não tínhamos à época uma sindicalista forte como a Fabiane, veio a reforma do regime dos professores e cortou tudo. Mas ainda assim é bom, né? Mas, assim, hoje, quando eu entrei, eu tinha vontade de desistir e sair, porque era muito ruim. Eu lembro que eu pagava, eu passei no concurso da prefeitura, eu tinha começado na faculdade, aí tinha um P1, que era o professor que poderia cursar sem ter formado. Eu Sim, lembro que eu pagava R$ 180 de faculdade de matemática, e era o que eu ganhava lá no Colégio Carvalho, porque eu trabalhava na secretaria. Depois que eu fui para o município, ficou do mesmo jeito, era o mesmo tanto. Não aumentou nada. Aí foi melhorando com o plano de carreira e pela luta do sindicato. Só que na época eu não era sindicalista, lógico, eu estava entrando, né? Mas a luta do sindicato que favoreceu também. sim, sim, sim. Eu lembro que o primeiro concurso que eu passei, esse da Polícia Civil, um dos motivos também foi a questão financeira. Por quê? Porque na época, gente, hoje a Polícia Civil ganha bem, relativamente bem. Na época era muito ruim. Era muito ruim. Só para vocês terem um comparativo. Eu ia deixar de ser estagiário de escritório, para ser policial civil e ganhar quase a mesma coisa. Olha que absurdo. Absurdo mesmo. Absurdo mesmo. Na época era muito desvalorizado. Aí depois a luta também do sindicato, da Polícia Civil, que é atuante, é um sindicato atuante, vem melhorando, né? Veio melhorando aí os vencimentos da Polícia Civil. Mas na época era absurdo. Era ridículo mesmo. Mas hoje tá bom. Gente, não tendo mais nenhuma pergunta, até semana que vem. Fiquem com Deus, bom resto de semana aí, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí pergunta pelo WhatsApp. Eu acho que a gente vai continuar pelo Meet agora, tá? Fiz o teste aqui, vamos ver se vai gravar, se vai ficar gravado pelo Meeting. Se ficar gravado, já ficou ok. A gente vai continuar pelo Meeting. O que vocês acharam? Melhor que o Zoom, né? Ele é mais pesado, né? Eu vi É que bom que o link não cai, né? eu vi que muita gente caiu justamente porque é mais pesado. E minha internet hoje também não tá boa. Acho que também foi isso. Toda hora eu preciso sair. Não precisa pausar, né? Mas vamos tentar, tá bom? Então até semana que vem, gente. Valeu, professor. Um abraço. Mas, obrigada. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Com Deus. Obrigado, cara. Valeu. Boa noite.